E aí, pessoinhas, tudo bem com vocês? Esse vídeo é sobre a atividade 8 LPL 3, tá? Então, não haverá uma videoaula, mas uma recordação de algumas coisinhas e coisinhas novas direcionadas a essa lista, tá? Não farei aquele aulão de 1 hora, tá? Então, retomando alguns conceitos que vocês precisam saber para responder essa lista de atividades. Primeiramente, não existe, porque numeral não varia, tá? Mas aqui, mesmo assim, é tirar o som do celular, para que não atrapalhe. Apesar do fato de eu falar do celular, já atrapalhou. Aqui, primeiro conceito: funções da linguagem ou função comunicativa, tá? Função da linguagem, nós já vimos, temos videoaula sobre isso, do Jacobson, acerca do Jacobson. Função de linguagem é a intencionalidade comunicativa do texto. Qual a intenção do texto quando ele é produzido? São elas: referencial, quando está voltado ao assunto. Então, quando o texto está voltado a tratar do assunto em si, esse é o foco principal, a função é a referencial. Tem lá na aula funções de linguagem, um quadro com todo o resumo, acessem. Conativa é aquela voltada ao leitor, a quem recebe o texto. Geralmente tem vocativo, geralmente tem verbos no imperativo, como a propaganda. Então, conativa voltada a quem recebe o texto. Assista essa videoaula, você, querido aluno do terceiro A, B ou C. Beleza? Notaram? Isso é conativa. Emotiva, centrada no produtor do texto, no eu. Então é uma linguagem muito pessoal, né? Primeira pessoa, seja ela geralmente no singular, né? Eu estou produzindo, ok? E voltado ao sentimento do eu, marcado por exclamações, por exemplo. Nossa, gente, estou tão feliz produzindo esta videoaula. Vocês não sabem como que eu me sinto bem, viu? Eu não estou falando da videoaula, mas o meu sentimento ao produzir a videoaula, função emotiva. Poética vai trabalhar a subjetividade, então como que vai chegar a mensagem, tá? O modo subjetivo, o trabalho com a linguagem, com a subjetividade de tudo. Metalinguística vai trabalhar o código, a própria língua, como que é construída a linguagem, tá? Então a poética é a mensagem e a metalinguística é o código, a língua. E a fática, que é o canal, ela testa o canal. No caso aqui, o nosso canal é esse vídeo, por exemplo. Esse vídeo é o canal de comunicação, mas ele não é o foco aqui. Ele existe na nossa comunicação, sempre haverá o canal, mas ele não está sendo tocado aqui na questão. A fática ela vai ter mais quando há um teste de canal. Então, numa sala de aula, o professor: ei, Psyu, tá me ouvindo? Então, ele está testando o canal, a comunicação. Beleza? Então, vai cair essa intencionalidade comunicativa, que é as funções da linguagem, e também vai cair a intencionalidade do autor na produção do texto. Nós temos um texto, uma matéria, né, um artigo do jornal O Estadão, temos também um trechinho de Capitães da Areia e temos um poema do Carlos Drummond de Andrade, tá? Confidência do Itabirano. Itabirano, isso mesmo, Confidências do Itabirano. Então eu vou querer saber qual foi a intenção do autor com aquele texto, com esses 3 textos. Vamos ter essas perguntas por lá. Gramática. Vocês não viram isso comigo, mas viram em determinada época da vida de vocês os pronomes demonstrativos, tá? É só dar uma
gugada aí, né? Jogar no Google, neologismo, né? Com o termo aí do Google, dar uma gugada, inventei a palavra, gugada, então, o que é pronome demonstrativo? Você terá ali exemplos, é facinho, coisa muito simples. Esta caneta é minha, pronome demonstrativo. Aquela bateria é minha, pronome demonstrativo também. Aquela garota que está com ele não é minha namorada. Orações subordinadas, adjetivas. Adjetivas se dividem em dois grupos, as restritivas e as explicativas. A restritiva, ela vai dar uma qualidade a um termo que se refere anteriormente, tá? Então, nós temos lá uma oração. Os alunos que estão de pé devem manter-se calados. Devem se manter calados. Então, os alunos que estão de pé, sem vírgula, que estão de pé, devem se manter calados. É uma qualidade desses alunos. Então, somente os alunos que estão de pé devem manter-se calados, porque é a vez dos alunos que estão sentados de falarem. Agora, se eu coloco, essa é a restritiva, sem a vírgula, restringo a um grupo. Agora, os alunos, vírgula, que estão de pé, vírgula, devem ter paciência. Então, os alunos, vírgula, que estão de pé, vírgula, devem ter paciência. Quer dizer que todos os alunos estão de pé. Eu peço para que todos esses alunos tenham paciência, que uma hora eles vão conseguir sentar-se. Entenderam a diferença? A explicativa é um todo e a restritiva, que é sem vírgula, é uma parcela, tá? Então, explicativa é com vírgula, todos. Sem vírgula, restritiva, uma parcela. Também, e tem videoaula dessa, e como tem videoaula da subordinada adverbial. Essa eu não vou falar todas as classificações, mas elas vão dar o quê? Uma circunstância, elas indicam uma circunstância que o advérbio em si indica. Por exemplo, circunstância de causa, de consequência, de proporcionalidade, de finalidade. Lembram dos estudos do advérbio? O advérbio, a locução adjetiva, a adverbial, a locução adverbial, o adjunto adverbial, eles vão passar uma circunstância, tá? Então, essa circunstância ela pode indicar uma causa que vai resultar em outra coisa. Ela pode ser essa outra coisa que é a consequência. Então, vai depender de onde está a conjunção, tá? A locução conjuntiva. Então, onde está o quezinho, geralmente é o que, à medida que, visto que, porque, tudo junto. Então, onde que está isso? Essas relações, finalidade, né? Para quê? Fez a lição para que aprendesse, fez a lição para que conseguisse nota. Então, fez com uma finalidade. À medida que o professor falava, eu ia recordando. Então, proporcionalidade. Ao passo que o Francisco Carrasco falava, a Joyce, Luana, Mirabela ia se recordando do conteúdo. Tá? São várias, tem videoaula sobre. No Google também tem textinhos bem simples para pegar ali os termos, memorizar, para quem não anotou no caderno quando assistiu a videoaula. Cabeção. Assiste a videoaula e anota, por favor. Tá? Outro conceito que vai cair também, figuras de linguagem, figuras de construção. Aqui não dá para explicar tudo, né? Tem que recordar sempre. Eufemismo. Bateu eufemismo, sabe o que é eufemismo. Leu algo, sabe que aquilo é uma hipérbole, é uma metáfora, uma antítese, um oxímoro, uma anáfora, um paralelismo sintático, uma elipse, um zeugma, tá? Então isso não dá para ficar recordando e viver. Vai colando na parede do quarto. Ó, pegou, post-it, anotou, colou na cabeceira. Anáfora é isso, metáfora é isso, comparação é isso. E é isso ou aquilo, beleza? Literatura. O que vai cair nessa lista? Modernismo geração de 30. Eu não fiz videoaula sobre isso.
deem uma estudada sobre. O que é importante saber sobre a geração de 30? A geração de 30 começa em 1928 e vai até 1945. Em 45 começa a geração de 45. Essa geração de 30, ela é marcada pelas lutas sociais, pela denúncia das questões políticas e sociais no país. Então vai ter muitos romances nordestinos, tá? Então nós vamos ter muita questão do êxodo rural, da fome, José Lins do Rego, temos Jorge Amado, temos Raquel de Queiroz, temos o Américo, que publicou A Bagaceira, tá? Então nós temos o Almeida, que publicou Bagaceira. Então nós temos vários romances que vão denunciar as questões sociais do país, a falta de distribuição de renda, as desigualdades econômicas, a questão da fome, da seca, da miséria. Geração de 30 ela vai trabalhar com isso. Linha de pensamento desses autores: socialismo, comunismo. Nós temos a Revolução Russa, que ocorrerá antes, 1917, se eu não me engano. É isso, né? Nós temos então esse pensamento social, tá? Que norteia o coração dos autores, dos nossos escritores. Nós temos a Constituinte, nós temos a Getúlio Vargas em 30, tá? Então todas essas questões políticas vão influenciar a visão desse autor, tá? Então tudo isso, questões de desigualdades sociais no país, pensamento socialista desses autores, tá? Só que diferente do realismo, naturalismo, aqui não tem aquela visão do exótico, igual a gente pegar o Cortiço, que é tudo visto como uma questão exótica. Nossa, que aquela pobreza é quase que pintada como um quadro, para chocar quem vê. É só algo, é tudo exagerado, tá? De uma pintura, um filme hollywoodiano. Agora não tem isso, tá? É um retrato realmente do que é. E não é somente um retrato querendo mostrar o que é, sem ser exótico, tá? Mas uma denúncia social. Eles querem passar o quê? A questão de como isso pode ser resolvido. Então não basta eu mostrar, eu me proponho, tá? Na poesia, esse caráter político estará na poesia. A questão do retorno à infância está na poesia. Nós vemos isso muito bem em Drummond, vemos isso muito bem em Manuel Bandeira. O retorno à infância, o eu e o mundo, essa consonância entre quem eu sou e esse mundo em que eu não me adapto. Então, novamente a questão social, só que essa questão social voltada ao eu, como foi visto em Angústia, de Graciliano Ramos, na AP. Esse eu que não se adequa a esse mundo de iniquidades, tá? Então, existencialismo ocorrerá. Nós temos a liberdade de criação ainda muito grande. Então, poemas com versos livres, versos brancos, poemas normalmente sintéticos, normalmente são curtos, não são poemas muito longos, igual havia no romantismo, por exemplo. E a linguagem ela é informal, é uma linguagem simples, tá? Isso vai ser quebrado em 45. Ainda se mantém o quê? O pensamento de construção poética da geração de 22, só que sem a bandeira estética de 22. Em 22 defendia-se o quê? A ruptura com o parnasianismo. Só uma questão estética realmente, muito estética, assim, primeiro grau de importância. Aqui não, aqui o que importa é o eu na poesia, esse autor que coloca a sua crise existencial, o eu e o mundo, a questão da infância que modula esse ser a sua vida presente e futura. É isso, listinha. Aí
Geração de 30 não haverá aula, tá? Sobre. Eu vou pegar o quê? Pequenos textos e trabalhar os textos, tá? Trechinhos para a gente ir discutindo, tanto nos vídeos de abertura da aula, como nos vídeos sobre a lista. Então terão 2 vídeos, pré e pós-lista. Esse é o pré, tá? Se você não estiver vendo ele muito depois. Para a próxima lista, vocês receberam da escola o 15 da Raquel de Queiroz. É uma edição de capa preta, eu não tenho essa edição, eu tenho a edição de capa vermelha, que é essa aqui, tá? Vocês vão ler, eu acho que eu não tenho pelo menos, vocês vão ler esse livro do capítulo 1 ao capítulo 10, tá? Então vão ler o capítulo 1 até o 10. É pouca coisa, vão dar aí umas 70 páginas mais ou menos, tá? Próxima lista vai ter sobre Raquel de Queiroz, o livro O 15, capítulo 1 ao capítulo 10. Beleza, meus amiguinhos? Beijos, boa lição, fiquem bem, abraço, contem comigo, mandem perguntas, não se avexem em falar com esse professorzinho de vocês. Tchau.